Estilo. Oi, eu sou Caim, e se você também é artista ou está inserido no meio artístico, provavelmente você já ouviu falar sobre esse termo, e é justamente sobre isso que iremos discutir no vídeo de hoje. Mas se você não faz ideia do que eu estou falando, não se preocupe que eu irei te explicar. Então vamos começar pelo início. Afinal, o que é um estilo de desenho? Basicamente, o estilo é um conjunto de características que se repetem ao longo das obras de um artista, tornando elas identificáveis, podendo ser os traços, a escolha das cores, o uso de texturas, entre outras opções. E ele acaba sendo muito valorizado dentro da comunidade artística, principalmente nas redes sociais, pois se torna uma espécie de marca registrada, a identidade daquele artista, onde só de bater o olho você já sabe quem fez aquela obra. Por exemplo, se eu lhes mostrar esse desenho, em apenas alguns segundos você já reconhece o artista por trás dessa obra. Afinal, esse é o estilo, traços, técnicas e escolhas de estilização que são características do trabalho de Eiichiro Oda, de One Piece, fazendo você associar diretamente esse desenho à obra e, consequentemente, a ele. Ou seja, o estilo é sim importante, visto que ele torna sua arte reconhecível, mas não deixa de ser superestimado, uma vez que ele sozinho é incapaz de tornar você um bom artista. Mas então, se o estilo não é suficiente, como eu faço para me tornar um bom artista? E, bom, a resposta para essa pergunta é bem simples. Prática. E o estilo vem com a prática. Mas para isso não basta apenas praticar por praticar. Você precisa estar consciente do que você está fazendo, saber o que e o porquê você está praticando determinada coisa. E é aí que entra um dos pontos mais importantes da arte, os fundamentos. E os fundamentos do desenho são 7. Linhas, formas, perspectiva, composição, luz e sombra, cor e o meu favorito, anatomia. Esses fundamentos são de extrema importância para qualquer artista, seja aquele que desenha por hobby ou aquele que pretende melhorar e potencialmente viver de arte. Contudo, o que acontece é que muitas vezes, principalmente quando somos iniciantes, focamos tanto em achar o nosso estilo que esquecemos que deveríamos estar aprendendo, desenvolvendo as técnicas primeiro. Fazendo uma comparação, é como se estivéssemos cozinhando, mas não sabemos a receita. Temos os ingredientes, a ferramenta, o fogão, porém não fazemos ideia do que fazer com eles, então simplesmente jogamos qualquer coisa numa panela e torcemos para o resultado ser bom. Ou seja, temos o lápis, o papel, mas não temos a técnica. Então só saímos desenhando e esperando que o resultado fique bonito. Além disso, também pode acontecer de quando conseguirmos, enfim, achar o nosso estilo, que pode vir a demorar, e quando isso acontece, a gente acha que não é mais necessário estudar os fundamentos. Eu já tenho meu estilo, por que eu tenho que continuar estudando? Mas isso é um erro gravíssimo, porque, por exemplo, ao olharmos um estilo mais voltado para o anime, tendemos a pensar que o artista não utiliza o fundamento da anatomia devido às proporções diferentes, onde os olhos costumam ser maiores, o nariz vira um ponto e a boca são pequenas. Mas isso não é verdade. Para um artista ter um estilo, ele primeiro precisa ter estudado os fundamentos, porque o estilo nada mais é do que uma quebra de regras. Para que o anime tenha esse estilo de proporções diferentes, primeiro o artista teve que estudar a anatomia, para depois saber como quebrar a anatomia e tornar aquilo bonito. Além disso, o estilo de anime não é baseado na anatomia humana, e sim na anatomia de gatos. Então tem sim um estudo anatômico por trás, e toda arte precisa ser fundamentada. Mesmo aquela arte que a gente olha, por exemplo, artes abstratas do Kandinsky, a gente olha e pensa, o cara simplesmente jogou um monte de tinta na tela, e foi isso. E não, cada coisa é pensada, cada cor foi pensada. Toda arte precisa ter um estudo por trás, mas a gente precisa sim estudar. Quando a gente tenta fazer algo sem o conhecimento por trás, tem chance de ficar bom, mas é muito mais difícil e ainda é muito mais difícil a gente reproduzir aquele mesmo padrão. O que acontece é que quando pensamos que o nosso estilo não precisa de fundamentos, a gente acaba fazendo com que, em vez de proporcionar uma melhora, esse estilo se torne uma limitação. Talvez esteja meio confuso, então eu vou utilizar a mim mesmo para ilustrar melhor o que eu quero dizer. Eu comecei a estudar desenho na pandemia. E eu digo estudar porque eu já desenhava antes, porém não possuía conhecimento técnico sobre o assunto. Ou seja, eu desenhava apenas por desenhar. Nunca parei para pensar na ideia de estudar desenho. E a partir disso, eu listei alguns pontos que eu precisava melhorar me baseando nos artistas que eu gostava. Então comecei a praticar. Eu achava que apenas desenhar todo dia seria suficiente para me fazer encontrar o meu estilo. E de fato, eu consegui encontrar um jeito que eu gostava de desenhar. Mas é aí que veio o problema. Dei uma olhada em alguns desenhos que eu fiz na época. Temos personagens fazendo cosplay de Megamente,
Olhos enormes, proporções completamente erradas, esse cabelo que mais parece estar flutuando do que conectado na cabeça. E além disso, eu comecei a evitar desenhar certas coisas porque não se encaixavam no meu estilo, ou porque eu não tinha habilidade para fazer isso, já que eu não estudava. Ou seja, eu estava me prendendo no mesmo padrão e me impedindo de melhorar, já que eu só continuava desenhando as coisas que estavam na minha zona de conforto. Assim, como vocês podem ver, o traço se mantém semelhante ao longo dos desenhos, ou seja, o estilo se mantém, mas não conseguimos encontrar uma melhora significativa entre eles. E detalhe, esses desenhos têm meses de diferença, e na época eu desenhava todos os dias. E bom, com isso veio a comparação, a frustração, e tentar entender o que eu estava fazendo de errado, porque eu não melhorava igual os artistas que eu via na época. E aí o que restou foi praticar, só que agora de verdade. Comecei a realmente entender onde eu estava errando, o que eu tinha que melhorar. E aí eu comecei a estudar luz e sombra, proporção, estrutura, cor. E foi aí que eu fiquei obcecado por anatomia. Como vocês podem ver nessas duas artes, com um mês de diferença, eu melhorei muito. E com o tempo, os estilos vieram. E eu digo estilos porque eu tive muitos deles. Para começar, temos esse estilo que era principalmente baseado pelo mangá de Haikyuu, que eu amava na época, eu amava acompanhar o anime. E eu fazia muito os olhos, o formato da cabeça, os cabelos, muito baseados em como os personagens de Haikyuu eram desenhados. Tanto que o meu OC, Juan, parte dele foi inspirado no Nishinoya de Haikyuu. Por exemplo, essa franja que ele tinha no início foi por conta do Nishinoya. Em seguida, eu entrei naquela onda de que pro meu desenho ser bom, eu tenho que me aproximar do realismo. E aí eu comecei a tentar focar em fazer coisas mais realistas. Não consegui, como vocês conseguem ver. E acabei me frustrando, porque o realismo você precisa estudar muito e se focar muito nas técnicas específicas. E eu não fazia isso. E aí só me restava ficar frustrado e confuso. E, enfim. E aí eu parti pra outra. Eu tentei um estilo que não fosse tão realista. E aí que entramos no terceiro estilo, e eu tenho um carinho muito grande por esse estilo. Eu achava ele mega divertido de desenhar. Eu sinceramente não sei porque eu parei de desenhar ele, eu acho que eu entrei na noia do semi-realismo de novo. Mas ele era muito divertidinho, e eu tenho um carinho enorme por ele. Era um estilo em que eu fazia os olhos mais simples, os personagens praticamente não tinham narizes, eram simplesmente uma marca de fazer que o nariz estava ali, ou um ponto. E era muito divertido desenhar desse jeito, eu adorava. Pena que eu parei, e eu tentei voltar depois de um tempo e não deu certo. Mas fica aí de lembrança. E temos mais um estilo, e foi derivado desse primeiro, só que eu tava tentando fazer um semi-realismo meio misturado com esse. Não sei se deu certo, mas eu também gostava muito dele. Depois eu voltei pra questão do semi-realismo, voltei a praticar. E aí eu não tava gostando tanto e tentei mudar de novo pra algo mais estilizado. E aí eu comecei a acompanhar artistas como o Kirvo, não sei, mas fica aqui o Instagram dele. E o Stray, e também fica aqui o Instagram dele. Ambos têm estilos muito caricatos, meio anime, meio estilizado. E eu gostava muito e eu tentei fazer algo parecido. Que também não durou muito, mas foi divertido enquanto eu tentei. E aí depois eu voltei pro semi-realismo e comecei a estudar o semi-realismo mesmo e praticar nisso. E foi assim que eu fiquei. Eu tô nesse meio termo entre o semi-realismo e o mais estilizado, meio mangá ainda. E sinceramente pra mim tá muito bom. Eu gosto de como eu estou hoje, onde eu cheguei. E eu acho que valeu a pena toda essa trajetória de ir testando e experimentando coisas e adicionando coisas aleatórias e mudando de estilo a cada 3 meses, sabe? Enfim, foi uma experiência muito boa e foi um aprendizado muito bom pra eu conseguir chegar onde eu estou hoje. E é aqui que eu vou começar a dar pra vocês algumas dicas, baseadas na minha vivência. Então, foram coisas que funcionaram pra mim e eu espero poder ajudar vocês de alguma forma. E o que eu quero dizer com todo esse falatório, com toda essa ladainha, é que é muito melhor você focar em estudar do que tentar desenvolver um estilo rapidamente. Porque o estilo vai vir com a prática. E é importante você possuir certa técnica enquanto você não adquire ele. Além disso, nunca deixe seu estilo te limitar. Experimente, teste, explore. E se o que você faz atualmente não te agrada mais, mude. Foi isso que eu fiz e faço até hoje. Por exemplo, recentemente eu terminei Gachakuta e fiquei obcecado pela maneira que a mangaka desenhava os olhos. Porque eu nunca fui muito de desenhar cílios muito grandes, e cílios sempre foi uma dificuldade pra mim. E quando eu vi aquilo, eu fiquei apaixonado. E eu comecei a testar e adicionar nos meus desenhos também. E se vocês olharem bem, eu não tenho um padrão.
Desenho com line art, sem line art, pinto por cima do esboço, faço sombras complexas, faço sombras simples, uso texturas, faço rachuras, e assim eu sigo desenhando. Porque arte, além de expressão, é experimentação. Se você não gosta de onde você está, experimente. E se você gosta, experimente também, você pode descobrir coisas novas. O estilo, ele vai surgir dessa experimentação. E você se prender sempre ao mesmo padrão vai acabar te limitando em vez de te aprimorar. E é basicamente isso que eu quero dizer. O estilo, ele vai vir. E enquanto você não tem um estilo, você não é um mau artista. Você é um artista em progresso. Você está se desenvolvendo. E é importante, durante esse período, você praticar. Nunca deixe de praticar. Eu sei que praticar pode ser cansativo depois de um tempo, ficar estudando. Mas você não precisa estudar todos os dias. Pelo menos uma vez na semana, uma vez no mês. O importante é você não deixar de estudar. Porque você pode melhorar apenas desenhando por desenhar, mas vai demorar muito. Como vocês viram, você vai passar meses desenhando igual para conseguir ter um mínimo progresso. Enquanto se você estudar, as coisas podem acontecer mais naturalmente. Não vou dizer rápido, porque depende de cada pessoa, depende de como você faz, da sua rotina. Mas se você estudar, pelo menos você vai estar preparado para quando um dia você tiver seu estilo. Porque aí você vai poder fazer o que quiser com ele. Você vai ter um estilo e vai poder botar todas as suas ideias em prática. Porque mesmo que seu estilo não consiga te levar até aquela ideia, os fundamentos vão. E é basicamente isso que eu quis dizer com tudo isso. Enfim, acho que já falei demais, né? Então vamos para a conclusão. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Desculpa se a qualidade dele não está tão bom. Eu tentei um formato novo, meio desenho e fala, deixando eu desenhando de fundo e falando as coisas. Esse vídeo não teve um roteiro tão bem trabalhado, eu só anotei alguns pontos que eu queria falar e continuei falando e falando e falando. E me avisem se vocês gostaram desse formato, se vocês preferem um vídeo roteirizadozinho ou eu falando como se estivesse conversando com vocês. Esse vídeo veio mais porque eu tô tendo alguns problemas recentemente na questão de equipamentos. Eu perdi alguns materiais que eu tinha preparado e tô tentando recuperar. Mas pra não deixar vocês sem vídeo, eu resolvi fazer esse um pouco mais simples. Me digam se vocês gostaram, porque ele não é tão complicado de fazer. E sinceramente, é divertido vir aqui e falar as coisas que eu penso. Então, obrigada se você assistiu até aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like se ver. E comenta o que você achou. É isso. Obrigada e até o próximo vídeo.